Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para levar o esclarecimento, o conhecimento da verdade, verdade de Deus, é a verdade que liberta o homem que está preso na mentira do diabo. Verdade essa que Deus nos proporciona o conhecimento dela a todas as pessoas. Está revelada na terra através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação escrita por onde temos o conhecimento desse Deus único, singular, exclusivo e verdadeiro, que nos dá o conhecimento da nossa origem, que nos dá o conhecimento de tudo que nós precisamos conhecer, do princípio da existência de tudo. Nós temos o conhecimento através desse Deus, na sua revelação escrita. Alguém contesta a Bíblia, mas eu quero perguntar a você o seguinte: você que diz que não crê na Bíblia porque foi escrita por homem, mas você crê na sua identidade, por onde você tem o conhecimento do seu dia de nascimento, do ano, da hora, da data, pela sua identidade. Quem escreveu foi quem? Não foi o homem? Mas você não crê que tem tal idade, que nasceu em tal ano? Você diz que não crê na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas você crê na receita médica? Você crê nos fatos históricos? Você crê numa promessa de trabalho que o homem faz? Não é o homem? E por que você crê nisso? Quando é para crer na Bíblia, naquilo que está revelado e escrito, aí você diz que não crê porque foi o homem que escreveu. E quem escreveu a crença que o povo vive na doutrina de Mórmon, na doutrina católica, na doutrina evangélica, na doutrina espírita, na doutrina budista, na doutrina muçulmana? Quem escreveu o que está escrito lá que o povo crê e devota a sua vida dentro das religiões? As pessoas dizem assim: eu não creio na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Mas você crê em tudo que você acredita é pelo homem. Deixa eu te explicar uma coisa que a própria Bíblia revela. Vamos lá, a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Olha o que está escrito aqui no versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma das profecias das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A gente aprende aqui que a palavra de Deus, a própria Bíblia, vai revelar isso. Que nada do que está escrito aqui foi falado pela interpretação particular de nenhum profeta, de nenhum homem que Deus usou para registrar tudo aquilo que ele revela para a humanidade. Aprenda uma coisa: a revelação de Deus, o homem registrou, mas não foi da interpretação da mente dele. Foi inspirada pelo Espírito Santo. É isso que a palavra está revelando aqui. Nada do que está aqui é particularidade do homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia Sagrada, este livro que contém revelações exclusivas
absolutas, únicas e singulares, por onde nós temos o conhecimento das verdades espirituais em relação a Deus, está tudo revelado aqui. Não é no livro dos Espíritas, revelado por Allan Kardec, o livro dos Espíritos. Não é no livro de Mórmon, revelado por Joseph Smith, o livro de Mórmons. Não é no Alcorão, escrito, revelado por Muhammad Ali, Siddhartha Gautama, Buda. Não é no livro de Buda, Siddhartha Gautama, nem tampouco no livro dos muçulmanos, o Alcorão, Muhammad Ali Maomé. Não é no livro escrito de Ellen Goldwhite, da Adventista do Sétimo Dia. Não é na tradição das igrejas católicas, por tradição católica e visão de anjos, de homens. A Bíblia Sagrada não é uma revelação de nenhum espírito, de nenhuma entidade dada a nenhum homem desses que hoje o povo está seguindo seus conceitos doutrinários. Joseph Smith, Testemunha de Jeová, Ellen Goldwhite, Adventista do Sétimo Dia, Charles Miller, Joseph Smith, Mormons, Buda, Siddhartha Gautama, o budismo, Denisard de Leon Hippolyte, Allan Kardec, espiritismo, Muhammad Ali, Maomé, o islamismo, nem na doutrina inspirada e formulada pelos papas e os padres do catolicismo, nem na doutrina formulada por pastores, profetas e teólogos. A Bíblia Sagrada não é um produto de nenhuma dessas religiões, trazida particularmente da inspiração e da mente de nenhum desses homens. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus. Tudo que está aqui é inspirado por Deus. A própria Bíblia revela isso. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Está revelado que nenhuma dessas profecias que estão aqui reveladas foi trazida por particularidade de homem nenhum, mas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Aprenda uma coisa aqui. A Bíblia Sagrada não é um livro exclusivo de nenhuma religião, nem da Igreja Católica, nem da religião evangélica, nem da religião de Mórmon, Buda, Testemunha de Jeová, Espírita. A Bíblia Sagrada não é um livro de propriedade e exclusividade de nenhuma religião. Alguém disse que foi os padres que criaram a Bíblia e adulteraram. Não. A Bíblia Sagrada não é um livro de propriedade de nenhuma religião. Não é uma obra feita pela imaginação de nenhum homem. Não é um produto de nenhum sistema religioso. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, que Ele usou homens para registrar tudo que Ele queria que nós conhecêssemos, para o nosso entendimento da nossa origem, da nossa realidade. Foi revelada pelo próprio Deus, que usou homens inspirados pelo seu Espírito Santo para nos trazer essa realidade do conhecimento da verdade que nós precisamos conhecer. Vamos agora entender uma coisa. Todo mundo prega a Bíblia como se fosse de Deus.
A doutrina católica é usada na Bíblia. A doutrina de Mormons, eles usam, escuta aqui, os Mormons, está até embaixo, os Mormons usam esse livro, o livro de Mormons, aonde eles querem colocar este livro a pé de igualdade com a Bíblia. Não é. A Bíblia é o único livro que nós precisamos, dentro dele, conhecer o que Deus revela. A revelação de Deus não está no livro de Mormons, não está no livro dos Espíritas, não está nos escritos de Ellen Goldwyn, não está nos escritos dos papas nem dos padres, nem dos pastores das igrejas evangélicas. A revelação de Deus para nós não está nos escritos de Buda, de Maomé, de nenhum líder religioso, fundador de religião. A revelação de Deus está na palavra. Especificamente em Cristo, que é a revelação de Deus por onde Ele nos convida ao conhecimento do caminho por onde chegar a Ele. É a partir de Cristo. Vocês estão entendendo isso? O nosso trabalho como pregador do Evangelho é levar o conhecimento para o povo, explicando o que a palavra revela, com entendimento, confiança, domínio, levando a palavra, manejando ela bem, compromissado com a palavra, para pregar unicamente o que a palavra revela e combater, condenar e reprovar todos os conceitos de Deus que tem sido formado, construído e levado no entendimento do povo pelo sistema religioso, que contraria a verdade de Deus. O nosso trabalho como pregador do Evangelho é combater contra as trevas, que é todo o ensino contrário à verdade que a palavra nos informa. Tudo aquilo que não está revelado aqui na palavra de Deus é mentira do diabo. Então quero que você entenda uma coisa. O compromisso que Jesus deu aos discípulos para continuar o ministério da informação, da revelação de Deus, da verdade de Deus ao mundo, foi esse. Levar o ensino, levar a instrução, levar a orientação para o povo, levar a luz de Deus para o mundo que está nas trevas. Luz essa que é o que está revelado aqui na palavra. A revelação de Cristo. Aonde Cristo é o alvo da revelação de Deus, para que o homem conheça e esteja nele. Então escuta uma coisa. Jesus não orientou ninguém a formar e construir centros religiosos para o povo estar dentro deles, como se fosse a verdade de Deus, como se fosse o lugar, o meio do povo viver e estar em Deus. Jesus não mandou os seus discípulos criar nenhum sistema religioso para levar o povo a viver subjugado, cheio de regras, de normas, de fardos e julgos pesados de servidão, aonde o povo tinha que estar ali submisso, devoto e consagrando sua vida, cheio de obrigações e metas a cumprirem, rituais cerimoniais, ofertas, sacrifícios, cultos. Jesus não orientou os seus discípulos a criar esse sistema denominacional, instituição religiosa, como hoje o povo está vivendo, como se fosse para Deus por esses meios.
Jesus não orientou ninguém a pregar uma mensagem centralizando o povo dentro de nenhuma religião, de nenhum centro denominacional chamado igreja, de nenhuma vertente religiosa. Jesus não orientou seus discípulos a criar um ambiente, estabelecer regras e normas como meio do povo viver para Deus. Jesus não estabeleceu isso. Jesus não orientou seus discípulos a criar um ambiente, colocar um lugar chamado de santuário, altar, colocando uma cadeira para que eles se fizessem autoridade, para o povo estar submisso a eles. Jesus não orientou isso. Jesus não deu essa direção para os seus discípulos a criar um ambiente e colocar regras, colocar degraus de autoridade, levar o povo a estar submisso à autoridade de liderança dentro da congregação dos santos. Jesus não orientou isso. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela nos revela tudo o que nós precisamos conhecer para ser livre do engano e da mentira que o mundo vive, que é propagada pelo diabo, o pai da mentira. E essa propagação é levada pelos instrumentos que o diabo usa, que são homens que são levantados como homens de Deus, que se denominam profetas de Deus, ungidos de Deus, homens de Deus. E tudo que eles pregam, formula e instrui ao povo é contrário ao que está revelado nas Escrituras. Vamos entender um pouco sobre isso. Eu vou levar para vocês essa informação. Por quê? Porque esse é o trabalho do pregador. Não é criar um show de movimentos espirituais. Não é levar o povo ao emocionalismo, ao delírio, dentro de uma embriaguez, onde perdem a noção, a consciência, a razão, onde ficam embriagados com os movimentos de poder, de manifestação de Deus, onde estão manifestados, possessos, desequilibrados, vivendo dentro de uma situação onde não estão usando a razão e o entendimento. Nós precisamos, como pregadores do Evangelho, ter o compromisso de trabalhar no entendimento das pessoas a verdade do Evangelho. A verdade de Deus que está revelada aqui. Jesus não mandou ninguém criar nenhum movimento religioso, estabelecer nenhum centro religioso, convidar ninguém a viver a manifestação religiosa. Jesus nos otorgou a responsabilidade que Jesus nos deu, que Jesus nos otorgou, foi de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é levar a comunicação de Deus para as pessoas. Não é criar ambientes e movimentos sensacionalistas em nome de manifestação de Deus. Pregar o Evangelho é levar a comunicação da revelação de Deus para a humanidade. Revelação essa que dá ao homem o conhecimento, ilumina o entendimento do homem para o conhecimento da salvação. Foi isso que Jesus mandou os seus discípulos fazer. Mas o que acontece? O povo foi orientado a ir a Deus não pela
mensagem do Evangelho. Não pelo que o Evangelho ensina. Não pelo caminho que o Evangelho ensina. Olha a estratégia do diabo. O povo é orientado a ir a Deus não pela direção que o Evangelho convida, porque os homens perverteram os valores e os princípios, falsificando a verdade do Evangelho e criando interpretações e aplicando direções para o povo chegar a Deus de uma forma proposital que vai fazer o homem se perder de Deus. Quem trabalha isso no entendimento desses homens é o diabo, que levanta esses homens com a mente apartada da verdade, corrompida da verdade, para pregar mentira, no objetivo de impedir as pessoas de crer na verdade, a verdade do Evangelho, por onde podem se salvarem. Jesus manda os seus discípulos pregar o Evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo. Foi isso que Jesus mandou os seus discípulos fazer. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus vai dizer: ide e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Olha a astúcia do diabo. Ele perverteu a verdade, os princípios e os valores que o Evangelho mostra. Ele falsificou a mensagem. Olha qual é a mensagem que o diabo leva aos homens a pregar. Se você não estiver nas igrejas, não é salvo. Para você ser salvo, tem que ser dessa religião ou daquela. Para você ser salvo, tem que estar numa igreja. Tem que cumprir as regras, as normas, as obrigações. Ser devoto, praticante. Devotar a tua vida com sacrifícios, trabalhos, obrigação religiosa para ser salvo. Tem que cumprir ritual, cerimonial, e aí entra dízimo, entra batismo, entra ceia, entra sábado, entra um bocado de coisa. Olha o que o diabo faz. Irmão, presta atenção. Isso é um momento de ensino, de esclarecimento. Nós devemos congregar para isso. Nós precisamos congregar, não é principiado dentro de uma denominação ou igreja. É em qualquer lugar. O motivo, a dedicação da gente em congregar, a motivação da gente em congregar é buscar a palavra. É buscar o conhecimento, é aprender de Cristo. Não é viver a social, a conformidade, a conveniência, dentro dos encontros solenes, nos centros religiosos. O objetivo de nós congregar é buscar o conhecimento de Cristo. Se não tem o conhecimento de Cristo, não importa o lugar. O que importa é o objetivo, é o conteúdo que eu vou receber nesse lugar. Se não for a palavra de Deus para me fortalecer, fortificar, edificar na fé, para que eu vou para esse lugar? Só para viver a formalidade? Veja o que aqui você está sendo convidado a observar. Jesus mandou os seus discípulos pregar o Evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo. Vem o diabo, levanta os seus ministros, que se denominam de Jesus, de Deus, para pregar uma mensagem, conduzindo o povo não a Cristo, não pelo que o Evangelho revela. A mensagem que esses homens pregam direciona o povo não é para Cristo, é para um centro religioso, é para uma entidade religiosa, é para que ele seja salvo não por Cristo, crendo no que o Evangelho revela. A mensagem que esses ministros de Satanás pregam
conduz o povo para uma determinada entidade religiosa, fazendo eles entenderem que se eles estiverem nessa entidade, cumprindo e sendo zelosos das obrigações, eles vão ser salvos. Jesus não mandou pregar isso. Jesus não mandou ninguém pregar nenhum conceito e valores e princípios de nenhuma religião. Jesus não orientou conduzir ninguém, e nem convidar ninguém, e nem abrir nenhum centro religioso para o povo estar dentro dele, como se fosse um ambiente de salvação, para o povo encontrar Deus. Isso aí é uma perversão, deturpação, que o diabo levantou homens para manipular a verdade e tirar o povo da verdade do evangelho, falsificando a mensagem, tirando a direção da mensagem e conduzindo o povo num caminho contrário à mensagem do evangelho. Vamos fazer uma análise aqui? Nós estamos trabalhando dentro de um assunto com inteligência, dentro de conhecimento, de fatos, de situações, para a gente entender. Nós não estamos aqui falando de, não, porque essa religião, porque aquela outra. Nós estamos aqui trazendo a sua mente para entender o que a palavra revela, o que Deus nos revela, o que nós precisamos conhecer de Deus, que está aqui na palavra. Jesus mandou pregar a mensagem do evangelho. Jesus mandou fazer discípulos para ele. Jesus não mandou ninguém pregar uma mensagem de nenhuma religião ou igreja. Chamar ninguém para ser devoto, membro, praticante, propriedade, produto, discípulo de nenhuma religião ou igreja. Jesus não mandou os apóstolos ensinar ninguém a ser escravo de trabalho e sacrifício religioso de igreja. Jesus não mandou os seus apóstolos formar no povo um conhecimento de uma vida centralizada em obrigações, em tarefa, em metas, em obras, em sacrifícios, em penitências de nenhuma igreja. Jesus mandou os seus apóstolos pregar o evangelho. E todo aquele que crê e formar uma comunidade aonde estiverem, não é para estar centralizando seu viver, sua vida com Deus, dentro de nenhum ambiente religioso, na autoridade, no governo, de nenhum homem, vivendo dentro de uma autoridade eclesiástica, de regra, de norma, de devoção a nenhuma instituição religiosa. Jesus não mandou pregar isso. Veja o que o diabo faz, irmãos. Veja qual é a investida do diabo. O que é que o povo hoje está ouvindo? Qual é a mensagem que o povo está ouvindo que acha que é Deus chamando ele? Qual é a mensagem pregada para o povo encontrar a salvação? O sistema católico romano, a mensagem de salvação dele é para o povo ser católico romano. O sistema religioso evangélico, a mensagem de salvação deles é para o povo ser evangélico. O sistema religioso de Mórmon, a mensagem de salvação deles é para o povo ser mórmon. O sistema religioso espírita, Testemunho de Jeová, mórmons, budista, qualquer sistema religioso, a mensagem deles, de sua vida com Deus, é por meio da religião deles. É guardando princípios e valores da religião deles. É consagrando sua vida e seu viver, sendo devoto e praticante zeloso das obras, das atividades religiosas da religião deles. A mensagem deles é essa. Cada um prega uma mensagem chamando você para uma vida com Deus, não é em Cristo, é nas igrejas, da denominação deles.
Cada um mostra a você a mensagem, não é a de Cristo, é a das suas igrejas. Meus amados irmãos, você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, você que é mórmon, você que é budista, você que vive sua vida devota como se fosse para Deus, dentro de qualquer conceito religioso dessas religiões, despertem. Vá buscar conhecer a verdade de Deus. A questão aqui não é debater qual é a religião verdadeira. A questão aqui não é debater quem é a verdade, se é o pastor, o papa, o padre, o ancião, o sacerdote, o profeta, o bispo. Não. A questão é, você precisa conhecer a verdade e estar na verdade. A verdade não é um líder religioso. A verdade não é uma instituição religiosa. A verdade é Jesus. Você precisa conhecer Jesus e o que ele ensinou para você colocar sua vida consagrada, devota, zelo e vida perseverando de fé em Deus no que Jesus ensinou, no que ele nos revelou pelo Evangelho. É isso que nós precisamos. Vocês estão entendendo? Eu estou trabalhando um assunto de esclarecimento. Estou levando a explicação aqui para vocês, trabalhando uma comunicação inteligente, racional, consciente, convidando você a pensar, usar o senso crítico, para você poder absorver o conteúdo da informação que está sendo levada para você. O que é que a gente vê hoje? As pessoas trabalhando, defendendo e pregando o quê? O Evangelho? Não. O que é que a gente vê hoje? Os discípulos do sistema religioso evangélico, eles pregam, defendem valores e princípios da religião evangélica. Os discípulos da religião católica, eles pregam, defendem valores e princípios da religião evangélica. A mensagem deles é, para você ser de Deus, tem que estar aqui, nessa igreja, cumprindo, vivendo, sendo devoto aos princípios e valores da igreja. Não é de Cristo, do Evangelho. Os discípulos das religiões, eles pregam, defendem os princípios e os valores de suas religiões. Mas Jesus não mandou os seus discípulos pregar e nem defender nenhum princípios e valores de nenhuma religião. Jesus mandou os seus discípulos pregar o que ele ordenou. Que para o homem ter vida com Deus, encontrar Deus e ser de Deus, estar em Deus, é preciso crer nele, em Jesus, estar nele e se converter a ele. E andar com a sua vida devota e consagrada, com o seu entendimento iluminado pela palavra dele. Os discípulos de Jesus não convidam ninguém a ir para nenhuma instituição religiosa, a ser de nenhuma igreja. Jesus não mandou ninguém pregar uma salvação, convidando o povo a estar dentro de nenhuma religião para ser salvo. Jesus mandou pregar salvação nele e por ele, para que todo aquele que crê seja salvo. E quem não crê, condenado. Essa é a verdade, irmão. Aí vem os discípulos do sistema católico romano. Não, porque tem que ser da igreja católica. Porque é a verdadeira igreja. Porque tem que
buscar os dogmas e os credos da Igreja Católica, viver com a sua vida de devoção por eles, para ser de Deus. Não, tem que invocar os santos, os protetores, os padroeiros. Tem que colocar sua fé nos objetos, no terço, no rosário, no escapulário. Tem que estar submisso ao Santíssimo Pontífice, o Papa, porque é aquele que Deus colocou como autoridade para o povo. Seguir a Deus por ele. É o guia do povo, é o Papa. No sistema católico é assim, ou não? Vamos lá. Vem o sistema evangélico e estabelece para os seus discípulos. Não, tem que estar na igreja evangélica. Se não tiver nas igrejas, se não tiver cumprindo os rituais das igrejas, se não for batizado, se não der o dízimo, se não guardar o sábado, se não tomar ceia, se não vier para a campanha, se não vier para os cultos, se não tiver nos trabalhos, se não se submeter aos pastores que são autoridade de Deus para a sua vida, você não é de Deus. É isso ou não é que eles pregam? Para você ser salvo, ser de Deus, tem que estar na igreja. Todos eles pregam isso. Todos eles escravizam o povo dentro do legalismo religioso. Na religião que você está. Se você aderir a uma vida de fé em Deus por meio do caminho do sistema religioso católico romano, se você aderir uma vida de fé em Deus por meio do caminho do sistema religioso evangélico, se você aderir uma vida de fé em Deus por meio do caminho do sistema religioso de Mórmon, Testemunho de Jeová, Espiritismo, Budismo e qualquer outro sistema religioso, você está no anátema. Para você viver uma vida de fé em Deus, não é por dentro de nenhum sistema religioso. É pela fé em Jesus. Ao ouvir a pregação do Evangelho, que é a informação de Deus, que conduz o homem perdido para o caminho que leva ele a Deus, para a porta que dá acesso a Deus, para o meio de vida com Deus. O Evangelho não ensina ninguém a ir para nenhuma dessas religiões, seja qual for elas. O caminho que o Evangelho orienta você a seguir para a vida com Deus, a porta que o Evangelho orienta você a seguir para ter acesso a Deus, o meio que o Evangelho mostra para você viver numa vida com Deus, não é a religião católica, não é a religião evangélica, não é a religião de Mórmon, budista, Testemunho de Jeová e nenhuma outra. É Jesus. Pela fé no que o Evangelho revela dele. Porque você só pode conhecer verdadeiramente Jesus Cristo pelo Evangelho, que revela ele. A revelação de Jesus está no Evangelho. A esperança do homem perdido. A luz que ilumina o entendimento do homem. A verdade por onde o homem é liberto. O poder de Deus para a salvação do homem está na comunicação do Evangelho. Se você não estiver sendo informado, instruído, ensinado, orientado pelo Evangelho para uma vida com Deus, acabou-se. Você continua perdido de Deus, na mentira, nas trevas, no engano. Porque você só pode ter o conhecimento para uma vida com Deus, da sua realidade, da sua miséria, da condição que você está para uma eternidade tenebrosa, medonha, ignífera, de juízo e condenação eterna. Você só pode ter o conhecimento dessa realidade se você for conhecedor do Evangelho. Se o Evangelho for levado a você para comunicar a você essa realidade. Por isso que Jesus vai dizer: vão e preguem o Evangelho.
a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Primeiro, Jesus não mandou ninguém pregar mensagem para conduzir ninguém a nenhuma igreja evangélica. Ele mandou pregar o evangelho. Não confundam o evangelho com vida escrava dentro de igreja evangélica. Igrejas evangélicas não tem nada a ver com o evangelho. Jesus não mandou ninguém chamar ninguém para dentro de nenhuma igreja, nem tampouco evangélica. Segundo, Jesus mandou pregar o evangelho. Ele não mandou abrir e construir igrejas evangélicas para o povo ser salvo. Ele mandou pregar e disse: quem crê no evangelho será salvo. Não é quem está dentro de igreja evangélica. Outra coisa, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Jesus não orientou ninguém a crer nele e ir para uma igreja evangélica, cumprir o cerimonial, o ritual de batismo nas águas pelos homens para ser salvo. Esta grande mentira de Satanás, que leva o povo a escravizar-se como propriedade do sistema religioso por meio desse mecanismo, o batismo nas águas. É por onde você se torna membro e propriedade do sistema religioso, escravizado nele, subjugado nele, como se fosse para Deus. É uma astúcia de Satanás. Jesus não orientou isso para os seus discípulos. Jesus não mandou seus discípulos batizar ninguém para ser salvo, para remissão de pecado, para fazer parte do membro do corpo dele, de Cristo. Jesus não mandou seus discípulos praticar esse ritual, esse cerimonial de batismo nas águas, como ordenança para o povo se submeter para que sejam de Deus. Isso aí é mentira do diabo. Então a verdade não revela isso, irmãos. A palavra de Deus está aqui revelando. Qual é a diferença daqueles que estão na verdade, que é Cristo, e daqueles que estão na mentira, que é o sistema religioso? Seja ele católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Por quê? Os que estão na verdade, que é Cristo, andam por Cristo, pela palavra de Cristo. E os que estão na mentira do sistema religioso, andam pelo sistema, pela formalidade e devoção ao sistema religioso. A diferença é essa. Os que estão em Cristo consagram e devotam sua vida a Cristo pela palavra. Os que estão na mentira do diabo no sistema religioso consagram e devotam suas vidas às práticas, às obras, os flagelos, as penitências, as crenças, os dogmas do sistema religioso, onde eles centralizam suas vidas, seu viver e sua regra de fé e prática para Deus, pelo sistema religioso, e não por Jesus, pela sua palavra. A diferença é essa. De Deus, não é quem está dentro de nenhuma igreja evangélica. De Deus, não é quem está dentro de nenhuma igreja católica. De Deus, não é quem está dentro de nenhum grupo religioso, de testemunho de Jeová, de mormon, de budismo, de nenhuma religião. De Deus é quem está em Cristo. Cristo não é nenhuma religião. Cristo não é nenhuma igreja. Cristo não é nenhuma filosofia do homem. Cristo não é nenhum conjunto de regra, de norma, de dogmas, de crença, de nenhuma entidade religiosa. Cristo é o Deus verdadeiro, o caminho, a luz, a vida verdadeira com Deus. É Cristo. E quem está em Cristo, esse é quem está em Deus. Este é quem é de Deus. Essa é a grande diferença, irmão. Quem está em Cristo, a sua vida está compromissada, devota, consagrada a Cristo. Quem está nas instituições religiosas, a sua vida é devota, consagrada, escravizada ao sistema religioso em que estão. Eles não vivem para Deus, porque para uma pessoa viver em Deus e para Deus,
não é por meio de nenhuma religião, escravizando e devotando sua vida dentro de nenhuma prática e sacrifício religioso. Para uma pessoa viver e estar em Deus, é preciso ele estar em Cristo, conhecer a Cristo, convertido a Cristo, renunciando a sua vida e o seu viver, no seu entendimento, para viver para Cristo, guiado por Cristo, na palavra de Cristo, não dentro de nenhuma igreja, pelas obrigações de igreja. Então, meus amados irmãos, é preciso ter inteligência, que todos têm, mas muitos não usam. É preciso usar o senso crítico para entender o porquê e para quê. Não é viver por viver. Aí eu pergunto a vocês, por que você se filiou a uma religião? Por que você estabeleceu a sua vida na regra, nas normas e nas práticas dos preceitos religiosos? Por que você centraliza a sua vida e seu viver dentro da formalidade religiosa? Aí você vai me dizer, é para Deus. A pergunta é, aonde é que Deus te orienta isso? A pergunta é essa. Aonde é que Deus te orienta a viver com Ele, para Ele, devoto a Ele, dentro de alguma religião? Vivendo isso que você vive. Você é católico, você é espírita, você é budista, você é mormon, você é testemunho de Jeová, muçulmano, indiano, de qualquer religião. Você tem devotado, consagrado sua vida e seu viver dentro dessa religião pela formalidade e a devoção a essa religião. Como se fosse para Deus. A pergunta é, aonde Deus te orientou isso? Quem disse a você que esse é o caminho para Deus? Isso é a pergunta, irmão. Que você tem que fazer e buscar a resposta. E a resposta dessa pergunta você não vai encontrar pela tua religião. Você encontra aqui, na verdade. Enquanto sua mente estiver subjugada dentro dos princípios e valores da tua religião, você nunca vai conhecer a verdade. Enquanto você estiver formando o teu pensamento de Deus pelo que ensina a tua religião, você nunca vai ter o conhecimento de Deus. Quando você for liberto e se livrar da interrupção do intermédio da tua religião e voltar-se para a palavra, direto com a tua mente nela, sem interferência de líder religioso, de preceitos religiosos, de valores religiosos, e quando você se dedicar a buscar o conhecimento da verdade, na verdade, você vai ser liberto da mentira que tu estás hoje preso, escravizado, correndo o risco de partir deste mundo para uma eternidade sem Deus. E o pior de tudo, com a esperança que você tem de que está em Deus. Esperança falsa. Muitos vão se decepcionar no final do labor desta vida, quando partir para a eternidade, pensando que estão em Deus, que vão para o bom lugar lá no céu. Vão se decepcionar. O bom lugar lá no céu existe. Mas para lá, depois que o homem sair daqui, para lá, só vai lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Só vai prevalecer quem está na palavra. Não é quem está nessa, naquela ou naquela outra religião. Só vai prevalecer quando deste mundo partir na eternidade os que estão em Cristo. A palavra, a verdade de Deus. Então, meus amados, vamos trabalhar o conhecimento da verdade de Deus com a inteligência. A inteligência principiada pela própria palavra.
Vamos olhar qual é os princípios e valores em relação a Deus pregado no sistema católico romano, pregado no sistema religioso evangélico, de mormons, testemunho de Jeová, espírita, budista. Vamos observar e analisar os princípios da salvação, da vida do homem com Deus, do acesso do homem a Deus, da perfeição do homem com Deus, do perdão de Deus. Vamos analisar o que é que essas religiões ensinam e o que é que Jesus ensina. É aí onde está o ponto principal para o conhecimento da verdade. É pela verdade e na verdade, que é Jesus. Aprendam de Jesus. Enquanto você estiver vivendo uma vida com Deus, defendendo princípios e valores de Deus, consagrando e devotando tua vida como se fosse a Deus, pelos preceitos dos homens, você continua perdido, adorando a Deus em vão, reprovado da fé, morto com o nome de quem vive, pensando que estão em comunhão com Deus, estão separados de Deus, mortos. A separação espiritual. Porque o homem só pode ter comunhão com Deus, reconciliar-se com Ele, quando ele conhece e crê na verdade. Enquanto você estiver vivendo, escravizando, consagrando, devotando a tua vida centralizada dentro do sistema religioso, vivendo a formalidade religiosa, no legalismo religioso estabelecido pelos princípios dos homens dentro do sistema religioso, você continua perdido de Deus. Você só vai ser liberto dessa mentira pregada que você está vivendo, consagrando e devotando a tua vida, centralizando o teu viver como se fosse uma vida para Deus, por meio da religião. Você só pode ser liberto dessa escravidão, dessa mentira de Satanás, quando você conhecer a verdade que liberta. Eu não estou aqui em defesa de nenhum conceito religioso. Eu não estou aqui pregando nenhum conceito de religião nenhuma. Eu estou aqui pregando a verdade de Deus. A verdade que liberta. Não é verdade de religião. Não é preceitos de religião. Não é conceitos e valores e princípios de nenhuma religião, que isso é maldito. Eu estou pregando a verdade, os preceitos e os valores de Deus, que está aqui. Agora, interessante é que tanto o catolicismo romano, tanto o conceito doutrinário da religião evangélica, de mormons, testemunho de Jeová, budista, espírita, todos os princípios da religião, os conceitos formados, os princípios doutrinários, usam a Bíblia para formular os seus ensinos heréticos, para dizer que é de Deus. Todos eles usam a Bíblia. Todos eles querem justificar-se dizendo que é o que Deus ensina na Bíblia. Só que, quando você passa a buscar o conhecimento de Cristo, aquilo que Cristo ensinou, e passa a conferir com o que ensina o sistema religioso católico, evangélico, budista, mormon, testemunho de Jeová, ou qualquer outro, você vai ver que não confere. Vai de encontro. Porque toda a mensagem de Jesus centraliza o homem nele. Não é em nenhuma religião. Não é em sacrifício. Não é em obrigação. Não é em ritual. Não é em movimento. Não é em vida dentro de nenhum valor e princípio de religião. Toda a mensagem de Jesus centraliza e convida o homem a estar nele e por ele. Para estar em Deus. E a mensagem que as religiões pregam centraliza o povo, a vida do povo, a devoção do povo, não é a Cristo na palavra. É os trabalhos, as obrigações, as metas, as regras, os compromissos, as responsabilidades, os trabalhos, os sacrifícios religiosos que dizem que é obra, que é serviço a Deus, dentro da religião. Para que o homem entenda que ele vai ser justificado, salvo, merecedor, porque ele está vivendo ali, devoto e consagrando e praticando. É aí que entra
a grande deturpação da verdade. A investida do diabo desvirtuando o seu entendimento do conhecimento da verdade e levando você para a mentira. Eles usam a palavra, deturpando a verdade, falsificando a palavra. O diabo, ele usa a palavra para fazer da verdade mentira e da mentira dele verdade. E o povo vivendo essa mentira como verdade de Deus. Aonde? Dentro do sistema religioso. O maior instrumento de Satanás para perverter a verdade de Deus e desviar o ser humano, a humanidade, da direção de Deus, é o sistema religioso. É a religião. Que não tem nada a ver com Deus. Religião não tem nada a ver com Deus. E olha o que o diabo faz. O diabo faz o povo pensar que encontram a Deus por meio da religião. Não, quem é religioso é de Deus. Olha como o diabo trabalha na humanidade que está nas trevas, no engano dele, preso. Mas quem conhece a verdade é liberto e não vive mais preso por Satanás na mentira dele dentro da religião. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele pensava que era de Deus. Paulo pensava que estava em Deus. Paulo pensava que estava fazendo a obra de Deus. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele vivia a sua vida como se fosse para Deus, devoto a uma religião, onde ele consagrava sua vida e seu viver, centralizando sua devoção a Deus por meio da religião farisaica. Quando Paulo conheceu a Cristo, ele foi liberto desse entendimento maldito que ele vivia preso, escravizado, consagrando e devotando sua vida no sistema religioso como se fosse a Deus. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 8, 4 ao 8, você vai ver essa verdade. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no versículo capítulo 26, versículo 4 e o 5. Eu vou até ler para você. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler primeiro Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo... Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que Paulo diz. Depois que se converteu a Jesus, depois que conheceu a Cristo, olha o que Paulo diz. Versículo 6 do capítulo 3 de Filipenses. Segundo o zelo da lei, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero-as como esterco. Paulo renunciou tudo que ele tinha como valor, princípios de vida com Deus, quando ele teve o conhecimento de Cristo. Ele entendeu, nada disso é o que pode me levar a Deus. Não é o zelo da religião. Não é a vida religiosa. Não é a devoção religiosa. Não é a formalidade religiosa. Não é os princípios e valores que a religião estabelece para você viver. Nada disso leva você a Deus. Paulo vai dizer, considerei tudo isso por perda. Isso por Cristo. E tenho como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Pelo excelente conhecimento de Cristo,
Paulo não se gloriou mais. Ele entendeu que toda a vida de devoção religiosa que ele vivia não era suficiente e não levava ele a Deus. Agora vamos ver aqui no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 26, versículo 4 ao versículo 5. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 4 e 5. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus, a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E Paulo vai dizer que ele, desde o princípio da sua mocidade, ele era uma pessoa muito zelosa, guardadora, conservadora do zelo da religião que ele vivia, guardando os princípios e os valores da religião farisaica. E ele vai dizer, a seita, a religião mais radical do povo judeu, a principal religião do povo judeu, era a religião farisaica. E Paulo vai dizer, eu fui fariseu, eu vivi nessa religião, eu era zeloso, eu era irrepreensível, eu era guardador de tudo que a religião pedia. Mas eu tudo isso considerei como perda, para que eu pudesse ganhar a Cristo, estar na promessa de Deus, pelo excelente conhecimento de Cristo, não pela minha vida guardando e sendo zeloso dos valores e princípios que a religião pedia. Meus amados, isso aqui nos traz um grande ensinamento. Você que vive sua vida zelosa, devota, consagrada à sua religião católica, à sua religião espírita, à sua religião evangélica, à sua religião budista, de Mórmon, Testemunha de Jeová, você nunca vai alcançar a vida com Deus. Enquanto você tiver com a sua vida escravizada, devota, consagrada nessa religião, o caminho para você viver com Deus não é nenhuma dessas religiões. É Jesus. E você tem que ter o conhecimento dele para se converter a ele, passar a andar por ele e perseverar até o fim nele para ser salvo. É isso que o Evangelho revela. Essa é a verdade que temos que levar ao conhecimento do povo. E não debater e discutir valores, princípios de religião ou igreja. Quem é a verdadeira? Quem é a de Deus? Aonde você é de Deus? Aonde você é salvo? Aonde você está em Deus? Qual é a religião? Qual é a igreja? Não! Isso é vã. A mensagem do Evangelho não mostra nenhum desses meios. É Cristo. É Cristo. E Cristo não é um lugar físico, geográfico. Cristo não é nenhuma instituição. Não é nenhum conjunto de regras, princípios e valores religiosos. De religião nenhuma. Cristo é o Deus verdadeiro que quer que nós o conheçamos para que nele sejamos salvos, pelo conhecimento dele. E a vida voltada, consagrada, devota, guiada, dirigida por ele. Estando nele, para estar em Deus. É Cristo, Cristo e não nenhuma religião ou igreja. Amém, meus amados irmãos? Então, que Deus continue abençoando todos nós. Que o conhecimento, a instrução, o ensino da palavra de Deus possa
está sendo levado a você de uma forma lúcida, sóbria, inteligente, aonde você vai conseguir entender, compreender e absorver. Não embriagado na emoção, não manifestado nos movimentos emocionalísticos, mas dentro de um entendimento consciente, lúcido, sóbrio, recebendo com inteligência a informação do Evangelho. O Evangelho de Cristo é por onde somos salvos. E que essa informação possa estar sendo levada a você por homens compromissados com Deus, vocacionados, preparados para manejar bem a palavra, para levar o ensino, para trabalhar em defesa dos princípios e valores do Evangelho de Cristo, para conduzir você a Cristo, não a nenhuma religião ou igreja. Homens que estejam compromissados com Cristo, não com nenhum sistema religioso, nenhuma denominação religiosa. Homens que estejam subjugados com fidelidade e lealdade a Cristo, a autoridade de Deus para a nossa vida. Não a nenhum líder religioso, a nenhum soberano de nenhum sistema religioso, mas a Cristo, o nosso Senhor, a nossa luz, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, em quem devemos estar, confiando e alicerçado nele, guiado por ele, para a nossa vida estar segura, verdadeiramente, para a salvação da nossa alma. Quando partimos desta vida temporal para a eternidade, a nossa alma parta segura e salva em Cristo e por Cristo, estando nele. É o único meio de salvação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que o Evangelho de Cristo, a informação de Deus, que é o poder para salvar, esteja indo, iluminando e libertando o teu entendimento para a salvação que você precisa de Deus. Amém?